Vamos lá, vamos meditar um pouco na palavra do Senhor? Eu quero ler com vocês segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Quero ler primeira, no capítulo 5. Primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. E nós vamos ler o capítulo 5. Nós vamos ler os versos 1 até o verso 11. É uma carta onde Paulo nos faz algumas exortações. A carta de primeira e segunda aos Tessalonicenses tem um tema apocalíptico muito forte. A gente chama de um tema escatológico, porque ele fala sobre o futuro, sobre a volta de Jesus. É um tema importante, tanto na primeira quanto na segunda carta, até mais importante na segunda. Paulo levantou alguns problemas na primeira e deixou os irmãos meio preocupados. Tem gente que fica com medo quando fala da volta de Cristo, né? Na verdade, a volta de Cristo não é para ter medo, ela é para a gente ficar animado e ficar confiante. Um dia vamos falar mais a respeito disso, se o Senhor nos permitir. E nessa primeira carta, Paulo também fala a respeito desse tema, e eu queria ler o capítulo 5, onde Paulo nos fala sobre isso, mas não quero falar sobre a volta do Senhor Jesus exatamente, mas sobre um tema relacionado com isso. No capítulo 5, de 1 aos Tessalonicenses, versículos 1 a 11, Paulo diz o seguinte: Irmãos, não é necessário que eu vos escreva acerca dos tempos e das épocas, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Quando estiverem dizendo paz e segurança, então de repente a destruição lhes sobrevirá como dores de parto a uma mulher grávida, de modo que nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis nas trevas, de modo que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite, nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Mas nós, visto que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer atentos, quer dormindo, com Ele vivamos. Por isso, aconselhai-vos e edificai-vos mutuamente, como de fato já estáis fazendo. Esse texto é interessante, eu achei ele bacana porque ele tem uma contradição. A gente não sabe se Paulo está dizendo que Cristo vai voltar de noite ou de dia. Seria bom saber, não é? A gente não sabe nem isso, na verdade, se ele vai voltar de noite ou se ele vai voltar de dia. Paulo primeiro parece falar que Cristo vai voltar de noite. Ele fala isso logo no verso 1, ou no início do texto, quando ele fala no verso 2, aliás, vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Eu podia até pensar que Jesus vai voltar à noite. Se você está de dia, você está tranquilo, não é? Ah, não, de dia não vai, à noite é perigoso. Jesus tinha falado que ele ia voltar à noite, lembra disso ou não? Ele falava até que 2 estarão na cama, um será levado, o outro será deixado. E ele mesmo falou que a sua volta seria como um ladrão de noite. Aliás, quando Paulo fala aqui em Tessalonicenses, que a volta de Jesus, ou que Jesus virá como um ladrão de noite, ele está lembrando aqui, evocando as palavras do próprio Senhor Jesus, que tinha dito exatamente isso, que ele voltaria como um ladrão de noite. Mas no versículo 8, Paulo diz outra coisa. Ele fala: mas nós, visto que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a armadura da fé, do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Nós somos do dia. Interessante, Jesus volta de noite, mas a gente é do dia. É um trocadilho bem interessante, uma ideia bem curiosa, e não é difícil entender o que o texto está querendo dizer com isso. A expressão de noite ou de dia, ela é uma figura, não que Jesus vai voltar especificamente à noite, ou especificamente durante o dia. Ele pode voltar tanto num horário quanto no outro, mas as expressões noite e dia, elas são expressões figuradas, elas não significam literalmente noite e dia. Significa noite espiritual e dia espiritual. Aí a gente já começa a entender, não é? Já começa a ficar mais fácil. Existem pessoas que vivem uma espécie de noite
espiritual, e alguns crentes vivem uma espécie de um dia espiritual. E é fácil entender que aqueles que vivem de noite é como se estivessem dormindo. A gente usa a noite para dormir, e espiritualmente alguns estão dormindo. E aí quando Jesus volta, vai pegar esses dormindo. E é exatamente isso que significa de noite. Jesus vem de noite porque vai pegar alguns dormindo, espiritualmente falando. Está desatento, ele está pensando em outras coisas, ele está distraído, ele está com a cabeça em outro lugar, e de repente Jesus volta e os surpreende, e Jesus deixou isso muito claro. Então significa que Jesus volta à noite nesse sentido. E é por isso que eu preciso entender que, para mim, então Jesus não pode voltar de noite. No caso, espiritualmente falando, ele tem que voltar de dia. Entenderam? Pegou aí? Ele volta de dia. Por quê? Porque eu vou estar acordado, eu vou estar na ativa, eu vou estar esperto, eu vou estar desperto. Então, é isso que significam as expressões de noite e de dia. É por isso que Paulo pode falar: Jesus volta de noite para alguns, mas eu espero que para vocês não. Para vocês, ele vai voltar de dia. E aí a gente tem uma ideia bem bacana que Paulo coloca, que nós precisamos ser do dia, nós não podemos ser da noite. Ele falou isso no verso 8, que nós acabamos de ler. Mas nós, visto que somos do dia, nós somos do dia e não somos da noite. O que Paulo quer dizer com essa expressão? Nós somos do dia. E eu quero, bem, se o Senhor nos permitir, rapidamente, falar a respeito do que significa ser do dia. O que significa ser do dia? O que é essa expressão? A primeira coisa que nós precisamos guardar, e Paulo vai nos falar sobre isso, ser do dia significa saber fazer uma análise sobre quanto estamos seguros. Quanto estamos seguros? Você está seguro? Quanto? Você vive uma vida de segurança? Você pode pensar que você está seguro. Aqui você está no banco, sentado, dificilmente vai acontecer um acidente aqui, não é? Pode ser que o templo caia enquanto estamos aqui, nada impede, esperemos que isso não aconteça, mas a gente está numa certa segurança aqui, hoje, assentados neste banco. Um perigo é o banco quebrar, por exemplo, né? Mas o perigo é mínimo, creio eu. Irmãos, estamos seguros. Mas essa segurança deste momento, ela é uma ilusão. Nós vamos sair daqui, vamos andar pela rua, e você sabe que para você estar bem e estar ruim, não precisa mais do que um segundo, do que um momento, do que um escorregão. Com um escorregão, a sua vida virou de ponta cabeça. Foram necessários apenas alguns segundos. Eu estava lendo, li na livraria, não li o livro, é um livro que chama O Dia D. Eu adoro esses assuntos de Segunda Guerra Mundial, né? E até pensei em comprar, mas ele é grosso demais e é muita coisa para ler e não tem figura no livro. Enfim, é um livro que chama O Dia D, escrito por virou inclusive uma série, quem quiser assistir, é muito bonito, uma série do Steven Spielberg, que chama, esqueci o nome, Band of Brothers, que é exatamente esse livro que foi filmado, e é realmente muito impressionante, muito bonito, para quem gosta do tema, certamente. Eu, por acaso, abri a livraria e comecei a ler um capítulo, eu li algumas páginas, eu fiquei meio preocupado se alguém iria me... né? Mas eu li a respeito daquela batalha de Midway. A batalha de Midway, ela marcou a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial. A batalha de Midway, ela decretou e ela determinou a derrota do Japão. E você sabe quanto tempo durou a batalha de Midway? 16 minutos. Foram precisos, e eu acho bacana porque o autor, eu não me lembro o nome dele, Ambrose, se eu não me engano, alguma coisa, ele é muito, né, teatral, né, na sua linguagem, e ele mostra que foram necessários apenas 16 minutos para que o Japão caísse e perdesse a Segunda Guerra Mundial. 16 minutos foram suficientes. A vida do Japão nunca mais foi a mesma. O imperador foi destituído, toda a estrutura do Japão mudou e o Japão acabou tendo que se render para os aliados. 16 minutos mudou toda a história de um país. 16 minutos. E eu falo isso, irmãos, do ponto de vista de pessoas que eu já vi e aconteceu na minha própria vida, coisas que mudaram a minha vida e não foi preciso mais do que um segundo. Nós estamos realmente seguros?
A diferença entre estar bem e a vida estar totalmente atrapalhada é uma diferença de segundos. Nenhum de nós está realmente seguro. Quem é do dia sabe disso. O dia, ele nos ajuda a avaliar a segurança. Quando você anda de noite, você anda inseguro. Eu comentei aqui da minha experiência, às vezes de sair tarde aqui da igreja e ir caminhando pelas ruas, e já é 11 e pouco, e eu fico pensando, né? Estou sozinho aqui na rua. Isso está na minha cabeça. Eu estou realmente seguro? Se eu tivesse de dia, era provável que tivesse uma avaliação melhor da situação. Se eu estou andando na rua às 11 da noite, eu não sei quem está escondido. Eu não sei onde está o ladrão. Pode ser que ele esteja perto. Pode ser, eu não estou vendo. De dia eu tenho uma visão melhor das coisas. E é isso que significa ser do dia. Você tem uma avaliação até que ponto você está seguro. E eu digo isso porque muitos de nós vivem como se fosse viver para sempre. Não, eu estou bem, eu tenho dinheiro, eu tenho uma boa família, tem tudo. E você se acha seguro. Você não está de fato seguro. Quem é do dia pode avaliar melhor a situação. Ele pode ver os riscos. Olha, tem um risco ali, tem um risco acolá. Eu tenho que tomar cuidado com isso, com aquilo. Quem é do dia percebe melhor o perigo, vê onde está o perigo e por isso pode avaliá-lo melhor. E pode tomar melhores decisões. É isso que Paulo nos diz. Onde estão os perigos? Onde estão? Quem é da noite não percebe. É por isso que acaba tropeçando nas armadilhas que a vida coloca diante dele. Um dia ele, cadê a família? Perdeu. O que aconteceu? Distraiu. Cadê a igreja onde eu estava? Perdeu a sua igreja, né? Está em outro lugar. O que aconteceu? Às vezes um segundo, um momento, uma palavra. Quem é do dia consegue detectar esses perigos. Há um risco na vida, há um risco para a minha saúde, há um risco para a minha família, há um risco para as minhas emoções, há um risco para os meus valores. Quem é do dia enxerga longe. E de longe ele já vê o perigo. Opa, por esse caminho eu não vou. Esse não é um bom caminho. E antes dele estar envolvido na situação, antes dele estar enredado naquelas redes que a vida coloca diante de nós, que nos amarram, que nos prendem, que nos tornam infelizes, antes disso ele já percebe e ele já vai tomando providências para que isso não o destrua, antes mesmo. Você pode não perceber, mas há muitos riscos envolvidos na sua vida. E você pode não perceber, mas eles estão lá, ameaçando sua vida, suas emoções, seu coração, seus valores, sua família, seu emprego. Essas coisas estão ali, ameaçando, e quem é do dia pode percebê-las. Paulo diz que nós precisamos ser do dia para sabermos até que ponto nós estamos seguros. Ele diz isso no verso 3: quando estiverem dizendo paz e segurança, então de repente a destruição lhes sobrevirá, como dores de parto a uma mulher grávida, de modo que nenhum escaparão. É interessante que Paulo é muito duro aqui com as palavras. Todo mundo está dizendo, existe paz e segurança. Pois é, não tem paz e segurança, não tinha. Todo mundo falava e na verdade todo mundo estava mentindo. Não existe nem paz e nem segurança. Paulo diz, todo mundo vai dizer, tem paz e segurança, e de repente a destruição. E Paulo fala, é como uma mulher que tem dores de parto, e nenhum deles vai escapar. E é interessante aqui a forma como Paulo ele eleva isso, né, para dizer que nenhum escapará, nenhum. A segurança deste mundo é falsa, como falamos hoje de manhã, inclusive. Paulo diz que nós devemos ser seguros, não inseguros, mas devemos saber exatamente o que nos dá segurança real. Onde está a minha segurança? Do que depende a minha segurança? O que eu faço para estar realmente seguro neste mundo? Alguns acham que estão em paz porque têm uma vida correta, porque está estabilizado, mas você sabe que para estar tudo desestabilizado não precisa de muita coisa. De repente tua vida muda, e muda para pior. Até que ponto você está seguro? Você precisa estar seguro no Senhor. Existem cristãos que hoje estão seguros demais nas coisas erradas, dependendo demais da coisa errada, daquilo que realmente não dá segurança. Isaías, ele faz um desafio para a gente, e uma pergunta: por que vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão?
e o fruto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. E se você pensar que Isaías está falando de uma mensagem espiritual, ele está querendo dizer, por que você não investe a tua vida no pão da vida? Aquele que realmente não só pode alimentar o teu corpo, mas que pode alimentar a tua alma, que pode dar para você a vida que você quer, aquilo que realmente você precisa para agradá-lo e para louvá-lo com a sua própria vida. Até que ponto nós estamos seguros? Paulo nos diz que precisamos ser do dia para que possamos avaliar se estamos seguros ou não. E onde podemos buscar a nossa segurança? Segunda coisa que Paulo diz nesse texto é que precisamos ser do dia, e isso significa em não dormir. Não dormir. De dia, a gente não dorme. Você dorme de dia? Fiquei preocupado agora, não é? Talvez você dê até uma soneca. Eu agora até que não tanto, que eu estou dormindo melhor à noite. Mas a minha esposa vivia brigando comigo, porque eu não podia sentar no sofá. Já viu quando eu sento no sofá, ela perdeu o marido, não é? O marido é só depois de algum tempo, alguns 15 minutos, meia hora, ou sabe Deus quanto tempo mais eu vou ficar sentado naquele sofá, tirando aquele cochilo gostoso, não é? O fato, irmãos, é que de dia não se dorme. Eu nem gosto de dormir de dia, eu sou daquele que dorme de dia e depois não dorme à noite. Então eu evito ao máximo dormir de dia, não é? Tirar aquele, ainda mais depois das 6, chegar em casa às 6 horas da tarde e tirar um cochilo é mágico. Mas se eu fizer um negócio desse, acabou minha noite. Não se dorme de dia. De dia é hora de trabalhar, todo mundo sabe disso. Alguns até tiram um tempo para dar um cochilo, mas o tempo do cochilo, ele é meio que roubado do dia, porque o dia é para trabalhar. O teu patrão espera que você trabalhe, a tua família espera que você trabalhe, você tira o dia para isso. É estranho, cadê o pastor? Está dormindo, não é? Mas bom, 1 da tarde dormindo, não é? O que está acontecendo? Porque não é certo, irmãos, o dia é o momento do trabalho. E o que Paulo quer dizer com isso? Se você é do dia, então significa que você não dorme. Espiritualmente falando, a gente tem que tomar cuidado para não dormir. Tem muita gente, muito crente dormindo espiritualmente, achando que a vida é daquele jeito. Não, é tranquilo, e vai indo, e vai vivendo, não é? E a vida vai correndo, e o tempo vai passando, e a pessoa está dormindo. E nunca busca uma profundidade com Deus, nunca busca um compromisso sério com Deus, fazer algo de fato, ser útil na obra de Deus. Vamos servir alguém, vamos fazer algo para o reino de Deus, vamos contribuir, vamos entender qual é a missão da gente nesse mundo, vamos nos definir diante desse mundo, nos definir como servos, como pessoas inclusive neste mundo. E aí quando fazemos isso, nós estamos acordados, a gente precisa acordar. Agora é hora de trabalhar, não é hora de descansar. Na Bíblia tem a ideia de que quando estivermos lá no céu, lá vai ser o nosso descanso. Bacana essa ideia, lá é o nosso descanso. Aqui não, não é lugar para descanso. Aqui é hora de trabalho. Tem muito crente que fala, não vejo a hora, né? Dá uma descansada, preciso parar um pouco. Na verdade, a gente não precisa parar. Eu me lembro, essa ideia de parar, ela é uma ilusão. Não é verdade? Eu me lembro quando eu terminei o meu mestrado, eu trabalhei muito, eu era pastor já e tinha que fazer a tese, e aquilo me sobrecarregou muito, mas muito. E quando eu entreguei a minha tese e fiz e participei da banca, eu me lembro que nos dias que se seguiram e nas semanas que se seguiram, eu me revesti daquela paz. Aí eu não fiz nada, abandonei os livros, abandonei tudo. Mas sabe o que aconteceu depois de 1, 2, 3 semanas? Eu comecei a sentir falta. Meu Deus, eu estava trabalhando, estudando naquele movimento todo, mas sabe de uma coisa? Eu estava mais feliz do que estou agora sem fazer nada. É como se a vida tivesse perdido o propósito. Qual é o propósito da minha vida? Eu percebi que eu preciso arrumar um desafio, um projeto, eu tenho que fazer alguma coisa. Irmão, você é do dia. E quem é do dia não pode adormecer, precisa ficar acordado. Acordado por quê? Porque o Senhor está para vir, e Ele precisa nos encontrar despertos. Aqui a ideia é que você pega uma pessoa dormindo, você precisa de tempo para poder, não é? Vamos supor que surge uma emergência, e você está dormindo, imagina como é que é, você tem que levantar e atender uma emergência rapidamente, o cérebro não tem não consegue fazer isso rapidamente, e se fizer vai ser um problema enorme para o seu corpo, para o seu sistema psicológico, é muito difícil.
o Senhor vai pegar muita gente desprevenida, muita. Jesus deixa isso muito claro, muitos estarão dormindo. Aliás, vai ser um consenso, como Paulo disse aqui em Tessalonicenses, um consenso de que é um tempo de paz. O mundo está silencioso, o mundo está bom, o mundo está estabilizado, a gente pode ficar tranquilo, pois é isso que Paulo diz, quando todo mundo achar que está tranquilo, cuidado. Muita tranquilidade não é uma coisa muito boa. Nós falamos há não muito tempo atrás a respeito daquele texto de Tiago que diz que o fruto do Espírito é semeado na paz. E a gente deixou muito claro, o fruto do Espírito é semeado na paz, mas não é qualquer paz. Não é, por exemplo, semeado na paz contra o pecado. Ninguém está em paz com o pecado em momento algum. Quem tem paz com o pecado nunca vai colher o fruto do Espírito. Quem tem paz com a sua própria carne, quem tem paz com o diabo, com essas coisas nós nunca vamos ter paz. A guerra é constante e nós precisamos estar sempre despertos, nunca dormir. Paulo diz nos versículos 6 e 7, portanto não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Precisamos ser sóbrios. Quando você está dormindo é como se você estivesse meio bêbado, não é isso ou não? Você tem que acordar muito rapidamente e você fica meio que bêbado. Pois é, muitos estão espiritualmente embriagados no sono da alma, no sono espiritual. Eu já contei aqui para vocês a história do livro do Peregrino, que foi um livro que eu gostei muito, eu li várias vezes, inclusive quando era jovem, é livro de jovem inclusive, embora tenha sido escrito vários séculos atrás, e esse livro conta a história de um cristão indo para o céu, e ele deveria entregar um pergaminho no céu, e o anjo disse a ele, olha, você vai subir essa montanha e você não durma, você só dorme quando chegar lá em cima, tem uma estalagem e lá você pode dormir, mas enquanto estiver subindo a montanha, não durma. Talvez a montanha vai levar muito tempo, e você não pode dormir. E ele começou a subir, só que levou muito tempo, muitas horas, e ele começou a ficar cansado, e aquilo virou um dia e meio, e o corpo dele começou a pedir o descanso, e ele encontrou uma pequena ravina no meio da montanha, e ele resolveu dormir na ravina. E enquanto ele dormia, o que aconteceu é que o pergaminho dele caiu pela montanha abaixo. E ele, não percebendo, continuou viagem, e depois de vários dias, foi que ele percebeu que o pergaminho tinha desaparecido. Ele precisava entregar o pergaminho na porta do céu, para que fosse admitido no céu. E como ele sabia que não podia chegar na porta do céu sem o pergaminho, ele precisou voltar, e voltando pelo caminho, ele procurava, e ele se perguntava o tempo todo, onde foi que eu perdi o pergaminho? E depois de muito pensar, ele começou a se interrogar onde pode ter sido, e a única resposta que vinha à sua mente, eu me perdi naquela hora em que eu dormi. Irmãos, nós nos perdemos quando dormimos. É exatamente nesse ponto que a gente começa a se perder. O sono da alma, ele é terrível, ele é fatal para um cristão. Nós não podemos adormecer, precisamos ficar despertos. Eu contei para os adolescentes, acho que veio para os adolescentes esses dias, a gente estava numa reunião sobre a história do bagre. Lembra do bagre? Cadê os meninos aí? Lembra do bagre ou não? Do bacalhau e do bagre? Meu pai me contava a história do bagre e do bacalhau, muito legal. Meu pai me contava que um homem pescava bacalhau, e ele pegava e o bacalhau, ele colocava o bacalhau no tanque, mas ficava vários dias, no alto mar, pescando o bacalhau, e quando ele chegava, o bacalhau, que é um peixe que precisa de espaço, como não tinha espaço para nadar, eles ficavam apertados no tanque e morriam todos. E alguns morriam, alguns ficavam mortos alguns dias no tanque, e isso não era bom. Alguns até já começavam a apodrecer no tanque. E os clientes sempre reclamavam, mas por que você não traz o bacalhau vivo? E ele não sabia o que fazer para trazer o bacalhau vivo. Ele precisava colocar no tanque. O tanque enchia, e o tanque era pequeno, e o bacalhau morria. Um dia, ele percebeu que os bacalhaus estavam tudo vivo. Estava vivo dentro do tanque. O que aconteceu? E na dúvida, o que está acontecendo? Os bacalhaus estão todos vivos, apesar de ele ter ficado vários dias. E descobriu que ele tinha pegado, sem querer, um bagre. E o bagre é um peixe muito, um peixe arisco, ele corre bastante, ele se movimenta muito, e ficava incomodando os bacalhaus. E incomodando os bacalhaus, eles, incomodados, eles estavam sempre em movimento, e sempre em movimento eles permaneceram vivos. E o meu pai me dizia, está vendo, Eliseu?
Existem coisas na sua vida que você acha que atrapalha, que você acha que incomoda, tem coisa que você acha que está, às vezes, até te ferindo. Mas essas coisas são boas, porque essas coisas mantêm a gente vivo. Aquilo que às vezes você pensa que é ruim, aquilo que te tira da tua zona de conforto, é o que te mantém aceso, te mantém acordado. A gente precisa dessas coisas. Pode até agradecer a Deus por elas. Obrigado, Senhor, por ter colocado essa pessoa no meu caminho. É uma pedra no meu sapato, mas é isso que me ajuda a ficar acordado, porque senão eu estava dormindo. Deus coloca circunstâncias e situações em nossas vidas que a gente reclama, mas são essas coisas que nos mantêm acordados. E por fim, ser do dia significa ser transparente. Ser do dia é ser transparente. Não é verdade que tem a roupa do dia e a roupa da noite? Tem a roupa do dia e a roupa da noite. Você não vai colocar durante o dia uma roupa que você coloca à noite, porque durante o dia você está muito, não é? A mulher, por exemplo, é comum a mulher colocar uma roupa que aparece um decote, esse tipo de coisa, porque é de noite, pelo menos o argumento, né? É de noite, aparece menos. Não sei se o argumento funciona, não é? De qualquer modo, a gente trabalha, o que a gente faz de dia ou faz à noite, depende muito da visibilidade. Tem coisa que tem visibilidade de dia e não tem de noite. É por isso que algumas coisas que você não quer visibilidade, você vai deixar para fazer de noite. De noite. A noite é ótimo, para roubar, por exemplo, é ótimo à noite, porque não tem visibilidade. Você roubou a pessoa ali na calçada durante o dia, né? 1h você foi roubado ali na esquina. O ladrão fez isso na frente de todo mundo. Tem visibilidade. Eu aconselharia, filho, faz à noite, né? Volta aqui 1h, não é isso? Não é melhor? Não faz sentido? Faz à noite, por quê? Não tem visibilidade. Irmãos, Paulo diz, quem é do dia e quem é da noite? Quem é do dia é aquele que quer transparência, e quem é da noite é aquele que quer cobertura, é aquele que não quer ser visto. Paulo disse isso nos versos 7 e 8, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é a primeira palavra que ele usa, os que se embriagam, embriagam-se de noite. Parece que se embriagar de noite é meio que preferido, né? Eu não entendo muito desse assunto, mas o que eu percebo, por exemplo, é que aqueles que se embriagam, geralmente, quando eu passo de manhã, eu vejo pessoas embriagadas na rua. Se embriagaram de noite, e agora estão de manhã embriagados. Mas se você passa 5 horas, é difícil achar um embriagado 5 horas da tarde, não é? Porque geralmente 5 horas da tarde ele já ficou sóbrio. Ele vai deixar para se embriagar depois, à noite. Eu não sei porquê, deve ser mais gostoso embriagar de noite, não é isso? Não entendo muito disso, mas eu sei que tudo que a gente faz de errado é melhor na noite espiritual. É melhor que não seja visível, é melhor que seja escondido, é melhor que seja numa vida dupla. Que eu vá para um lugar, que eu vá para um estilo de vida, que eu vá para um tipo de conceito onde ninguém vê, onde ninguém conhece, onde ninguém sabe quem eu sou, e aí você se isola. Paulo diz, não, você é do dia. Quem é do dia é transparente, não tem nada para esconder. Uma das coisas que quem está em pecado costuma fazer é ficar longe, principalmente dos irmãos aqui da igreja, não é assim? Você vê, cadê ele? Sumiu, você não acha mais o irmão, onde é que ele anda? Ele vem no culto aqui, acabou o culto, ele some. Não fala com ninguém, mas cadê esse irmão? Some. Sabe por que a gente faz isso? A gente faz isso porque não quer transparência, não quer transparência. Porque eu estou orando, de repente vai que está orando demais, né? Quando você está com Cristo, você quer orar com o irmão, quer estar junto, quer conversar, quer louvar, a gente quer estar junto. Mas o pecado tem esse poder de fazer a gente ficar isolado, a gente vai se afastando, se afasta da família, se afasta dos amigos, se afasta daqueles que podem nos contradizer, daqueles que podem nos confrontar. E aí nós vamos nos afastando dessas pessoas para continuar naquele erro. Paulo disse no versículo 8, ele fala, mas nós, vistos que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Paulo está dizendo, não tenho nada para esconder, é esse o estilo de vida que eu preciso ter, uma vida correta. O que uma pessoa que serve a Deus faz? É o que eu quero fazer.
A gente não está dizendo que aqui ninguém é perfeito, né? A começar de mim, nenhum de nós é. Mas, irmãos, o que eu quero de fato? A pergunta, e a gente vai cantar sobre essa pergunta daqui a pouco, é: qual é realmente o meu desejo? Aliás, os irmãos do louvor, venham aqui à frente. A grande pergunta é essa: o que eu quero de fato? Qual é realmente o meu desejo? O que eu desejo? Se você pudesse fazer uma avaliação no teu desejo, se você pudesse colocá-lo diante de si mesmo, o que você quer de fato? O que você quer? O mundo está lá, né? Ninguém está obrigando, ninguém é obrigado a ficar aqui. A grande pergunta é: o que eu quero? O que eu quero? E a resposta a essa pergunta é muito importante. Eu quero o Senhor, eu quero estar com Ele. Tudo bem, o pecado pode me enganar por um momento, Satanás pode me iludir por um momento, mas o que eu quero de fato? Há um cântico que a gente diz, né? Importará ao Senhor Jesus, importará ao Senhor Jesus, se Satã puder a minha fé vencer. Se Satã puder a minha fé vencer, ele me dará de novo o perdão? Essa é uma pergunta que aquele que está preocupado em andar com Deus faz constantemente. Senhor, eu quero estar na tua presença. Se sou enganado pelo diabo em algum momento, se sou enganado pela minha própria carne em algum momento, eu vou querer o Senhor de novo. No fim, o que eu quero é o Senhor. O Senhor é o meu desejo. Mesmo que eu tenha as coisas deste mundo, mesmo que o mundo me seduza por um momento, mas eu não sou feliz nessas coisas. Eu sou feliz contigo, sou feliz na presença de Deus, sou feliz com aquilo que Deus me dá. É o que eu quero, é o desejo da minha alma. O que você quer? Essa é a grande pergunta. Ser um filho do dia significa ser transparente para consigo mesmo. O que você quer? Qual é o teu desejo? Vamos cantar esse cântico. Ele diz: este é o meu desejo, honrar a ti. Será que você pode dizer isso para o Senhor? Senhor, é o que eu quero. Tem um monte de coisa na minha frente. Eu tenho dinheiro, eu tenho carro, eu tenho casa, eu tenho família, eu tenho um monte de coisa. Tudo isso é muito bom, fico feliz com tudo isso, mas o que eu quero mesmo? Qual é o desejo da minha alma? Pelo que a minha alma queima? É honrar a ti? E se esse não é o meu desejo, essa é a noite de consertar. É a noite de se colocar diante do Senhor e consertar a nossa vontade. Eu acho que muita gente precisa fazer uma conversão da vontade. É como se ele se converteu, mas a vontade ainda continua para o mundo. E olha uma oração que você deveria fazer: Senhor, converte a minha vontade. Não deixa eu querer outra coisa, me deixa só querer o Senhor. Tira o meu desejo de outras coisas, tira as minhas vontades de outras coisas, para que eu queira o Senhor, que o meu coração queime por ti, que o Senhor seja de fato a paixão da minha vida. Vamos pedir hoje para o Senhor que faça isso, que nos converta, que nos transforme e principalmente que Ele transforme o desejo do nosso coração para que seja dele. Vamos entregá-lo ao Senhor.